Olá, passando aqui agora para mostrar uma visão geral de uma pequena ferramenta que eu criei aqui para ajudar aí na consolidação dos dados do PGD, aqui da UNB, né? É um batimento que é feito entre os dados que estão disponíveis no SIAP, né? A gente tira esses dados aí por meio do extrator de dados do SIAP. E a gente cruza esses dados com os dados que está no sistema Polari, que é o sistema que a gente utiliza aqui, né? Os dados ainda não conversam totalmente entre si, esses sistemas, né? Então, para a gente ter uma noção, né, se o pessoal que está usando o Polari é o pessoal que está aparecendo como cadastrado no SIAP ou não, a gente tem que fazer esse batimento, né? No extrator, a gente retira o arquivo, um arquivo com os dados alguns dados desses servidores que estão ou não em PGD, né? A principal informação é essa, né? Tem uma coluna lá que fala se está ou não em PGD. Ele gera esses dois arquivos aqui, né? Que a gente tem que usar os dois para poder fazer a extração dos dados. E essa planilha aqui é tirada pela STI aqui da UNB, né? Uma extração que é feita com algumas informações também que são usadas nesse batimento. Então, de um modo geral, né, uma visão geral, eu coloquei esse nome aqui só para dar um nome mesmo, né, Consolidação dos dados do Programa de Gestão e Desenvolvimento da UNB. E aí aqui eu coloco algumas informações, né, que são necessárias, né, para poder funcionar o batimento da forma como ele está desenhado agora. Pode ser que depois a gente mude conforme for evoluindo os sistemas aí, né? Aí aqui tem algumas informações gerais. Aqui tem as informações das colunas que precisam ter nos dois arquivos, tipo, nos arquivos que vêm do SIAP, precisa ter essas colunas, né, esses atributos aqui disponíveis, e nas colunas que vêm da tabela, da planilha do Polari, né, é uma planilha XLSX, né, do Excel, precisa ter essas colunas aqui, né, conforme é feita a extração por eles lá. Então, essas informações são importantes porque no momento ele está desenhado para fazer a extração exatamente dessa forma. Depois pode ser que a gente mude, generalize um pouco mais, mas por enquanto funciona assim. E aí aqui, né, vai ficar esse vídeo que eu estou fazendo nesse momento, eu vou colocar ele aqui, né, que uma visão geral aqui da ferramenta. Aqui nessa aba aqui, eu coloquei dois vídeos, né, mostrando como que eu faço a extração desses arquivos lá no SIAP, né? Porque essa parte sou eu que faço, né? A planilha é tirada pela STI, mas os dados é a gente que tira lá. Então, para quem tiver acesso ao extrator e quiser usar mais ou menos a mesma ideia, aqui tem um vídeo de como que eu crio a extração lá no extrator. E nessa segunda parte aqui eu coloco como que eu acesso os arquivos que foram extraídos lá, né? Tem que ir lá no SIAP módulo órgão para poder tirar, né, os arquivos que foram gerados no extrator, né? Que são esses dois arquivos aqui, eles ficam disponíveis lá na página do SIAP.net para poder baixar. E aí nesse vídeo aqui, ó, na parte 2 explica como que faz isso. Nessa parte aqui, ó, eu coloquei aqui, disponibilizei, né, uma macro que eu utilizei para gerar a extração de forma mais rápida, né? Como é uma coisa que vai ser feita com uma certa recorrência, então eu gravei uma macro, né? Nesse vídeo aqui eu explico como que utiliza a macro no extrator. E aqui nesse vídeo aqui eu fiz uma demonstração que eu criei a macro, né? Mostrei como que eu fiz a criação da macro. Na verdade é só a gravação da tela, né? Mas aí uma forma de também de deixar disponível como que pode criar macro para deixar a extração mais rápida, para agilizar o processo, digamos assim. Então, aqui, essa parte aqui é mais informativa mesmo, né? Aí aqui a página de consolidação, eu só coloquei aqui um botão por enquanto para a gente navegar para ela. Pode ir por aqui, e aí ele vai vir aqui para a parte de carregar os arquivos, ou pode usar essa parte lateral aqui mesmo. Ó. Daqui aqui vai para a página inicial, e aqui vem para a parte de consolidar os dados.
Então, essa primeira parte de consolidar os dados, né, de carregar os dados, primeiro a gente tem que carregar lá os dados do PGD, né, os dados que vêm do SIAP, ó. Nessa abinha aqui a gente carrega primeiro os dados do SIAP e nessa aba aqui a gente vai carregar a planilha do Polari. Mas primeiro, como está o aviso aqui, tem que carregar aqui do SIAP. Então a gente vai vir aqui, ó, clica aqui, tem que ser o arquivo de layout, que é esse ref.gz, e o arquivo de texto com os dados propriamente ditos, que é esse txt.gz. Então vamos clicar aqui, ó, e aí ele vai abrir aqui esses arquivos em especial, eles estão numa outra pasta aqui, quer ver? Nessa pasta aqui, PGD. E aí são esses arquivos aqui. Eu vou usar isso aqui para demonstração, que é o que eu estava testando, né? Esse aqui é o arquivo de layout e esse aqui é o arquivo de texto, né? Então a gente seleciona eles aqui, ó, ele carregou os arquivos, né, que a gente tirou lá do extrator, conforme está nas orientações naqueles vídeos lá na página inicial. Beleza, está carregado aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, selecione a aba dados do Polar. Então a gente vai selecionar aqui e aqui a gente vai carregar aquela planilha que a STI disponibilizou para a gente, né? Que no meu caso já está aqui, está na mesma pasta lá que os arquivos, que é essa planilha, foi tirada dia 28/11, é a última que a gente teve acesso, né? Então a gente carrega essa planilha. Beleza, carregou a planilha, carregou os dados, né? Os dados do SIAP foram carregados, os dados do Polaris são carregados. Agora a gente pode colocar aqui, ó, validar dados, ou então clicar em visualizar dados aqui. Então, vamos colocar aqui em validar dados, ele vai processar aqui um minutinho. E aí pronto, ó. Ele já vai colocar aqui, né, a lista dos servidores que estão em PGD ou não estão, né? Na verdade, a lista de servidores, os departamentos, né, a sigla dos departamentos, a modalidade de PGD, né? Quem está zero aqui é porque não participa do PGD. E aí aqui cada código de modalidade é referente a uma, por exemplo, esse um é referente a presencial, esse 2 a teletrabalho, né? E aí aqui essa coluna diz se a pessoa que está em PGD, se ela está cadastrada no Polari ou não, né? Então, fica aqui os dados, né, disponíveis aqui. Aqui pode usar aqui para procurar, fazer alguma busca aqui dentro dessa tabela aqui. Pode aumentar aqui a visualização para dar uma olhada com calma nos dados. E aqui essa parte aqui ele baixa o CSV, né, com essa planilha aqui do arquivo. Aqui também, ó, nesses três pontinhos que tem em cada uma dessas colunas, ó, você pode, se você quiser, esconder essa coluna, né? Se você quiser baixar o CSV sem essa coluna do índice aqui, por exemplo, ó, você pode vir aqui, ó, nessa opção de esconder a coluna, ó. Tá vendo? Ó? Aí ele escondeu a coluna aqui do índice, né? Pode ver que agora aqui, ó, ele a coluna do índice tá escondida, né? Então você pode esconder as colunas que você quiser, que você acha que não é pertinente para baixar, você pode tirar elas aqui. Nessa outra aba aqui, ó, está disponível algumas outras opções de download, mas essas opções aqui não tem como, por enquanto, editar qual coluna você quer ou não. Ele vai baixar a base de dados inteira, né? Então, vai baixar aqui uma planilha do Excel, aqui vai baixar em formato HTML. Esse aqui, ó, dá, por exemplo, para baixar ele em formato HTML e já colocar no SEI, por exemplo, né? É um formato que você aceita para anexar. Depois eu vou baixar nesse formato aqui para ver. Aqui ele baixa a planilha com essas colunas. Aqui ele baixa um JSON, né? Dependendo do contexto, pode ser importante também. E CSV mesmo, né? Que é o mesmo formato que tem aqui, mas aqui ele só baixa os dados brutos, todos os dados, todas as colunas, né? Então aqui, ó, vamos baixar em formato HTML. Ó, ele fez o download aqui, ó. Vamos abrir aqui. E aí aqui, ó, ele já abre, né, nesse formato HTML aqui, ele cria uma tabelinha bonitinha aqui, e essa tabela pode ser anexa, não sei, como eu disse, né, para já gerar o relatório ou para enviar para algum outro lugar, né?
Então, é isso, né? Carrega os dados aqui na visualização. Quando os arquivos estão carregados, ele vai gerar a visualização. E nessa próxima aba aqui, que é de relatórios, eu estou trabalhando a parte aí de colocar, né, algumas métricas, algumas tabelas, possivelmente alguns gráficos também relativos a esses dados que a gente está carregando para visualizar aqui. Mas ainda está em fase de construção, né? Mas a funcionalidade principal, que é fazer a consolidação dos dados, ela já está fazendo. Então, assim que eu tiver terminado essa parte aqui, eu vou fazer um outro videozinho mostrando como é que ficou, como é que funciona aqui também. Tá beleza? Então é isso, era só para dar uma visão geral da ferramenta e espero que seja útil aí, né, para a gente que está trabalhando aí no grupo de trabalho que consolida esses dados.